Bendito seja aquele que vive para sempre. E o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Eu amo, sim. O quanto eu adoro. A Ele eu me consagro. Seu nome é Jesus. Eu amo, sim. Canta, seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Eu amo, sim. Oh, quanto eu adoro. Canta a Ele, eu me rendo. A Ele eu me rendo. Seu nome é Jesus. Eu amo, sim. Digam amém. Este é o nome que está acima de todos os nomes. Esse é o nome que nós precisamos sempre honrar, adorar. Aleluia. Pastor Rui, ficou no silêncio, não conseguimos ouvir. Glória a Jesus Cristo. Estão aí? Desistiram? Fugiram? Muita paz, meus queridos, muita paz, amados. Aleluia. O nosso tema de hoje é E outra vez vereis a diferença. Que tipo de diferença é que nós temos que ver? Pastor Rui, o que é que se passa, meu pastor? E outra, vereis a diferença. Que tipo de diferença é que o Senhor fala? Porque nós, os crentes, quando nós vamos olhar na própria história do povo de Israel, o povo nunca está satisfeito com o que Deus faz na sua vida ou em suas vidas.
o povo, eu não sei se entram numa fase de mesmismo, mas o mesmismo é o mesmismo na carnalidade. Quando é um mesmismo na carnalidade, então nós nunca vamos estar satisfeitos com o que Deus faz. Vamos achar sempre pouco no sentido material, físico. Talvez você diga assim, mas pastor, a Bíblia diz para nós não nos conformar com o presente século, não sei o quê, papá. Sim, mas o Senhor quer, acima de tudo, que nós, os seus filhos, nós que falamos que cremos nele, tenhamos o quê? Honra para com ele, ou seja, o honremos com as nossas vidas. Porque, mesmo humanamente falando, quando você faz alguma coisa para alguém, você espera que esse alguém, mesmo que você diga, ah, não, eu faço e não espero que façam, que me agradeçam. Eu não sei se isso é 100% verdade, porque um obrigado você sempre vai querer, ainda que não cobres, ainda que não digas. Mas um obrigado por aquilo que fizeram ou por aquilo que você fez à pessoa, sabe sempre bem, sim ou não? Sabe sempre bem. Imagina, mesmo que você não cobre e a pessoa sai só assim. Não diz nada. Vai sempre, a pessoa vai sempre dizer, meu Deus, como é possível? Nem já é um obrigado. Então, se olharmos para a história do povo de Israel, quem era o rei deles era Deus, quem conduzia nas batalhas era Deus. Deus tinha instituído um profeta. E esse profeta conduzia a vida do povo. Mas chega um momento que o povo olha para os outros povos. Nós também queremos ser igual a eles. E acabam como que colocando Deus de parte. E ao colocar Deus de parte, as ações do povo chegaram a um determinado momento que não eram agradáveis a Deus. Inclusive o próprio, falo de Saul, o próprio rei começou a fazer também tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. No fundo era Deus mostrando de que a vontade dele, o que ele escolhe, o que ele indica, o que ele faz, é sempre melhor do que a nossa escolha, do que a nossa própria vontade. Aleluia. Então, a diferença que Deus quer que o povo dele tenha é nesse quesito de honrar a Deus acima de tudo. Eu sei que quando nós falamos no que está escrito em Malaquias, a começar do versículo 3, do capítulo 3, do versículo 10 a mais ou menos ao 12, fala sobre o dízimo, o devolver o dízimo. E o que nos ensinaram é justamente honrar a Deus nos dízimos e nas ofertas. Mas eu vou mais longe do que aquilo que nós aprendemos lá nas bolotas, lá atrás. Vê que existiam pessoas que honravam a Deus com as devidas aspas, porque, digo com as devidas aspas, porque você não vai dizer que vais honrar a Deus com o dinheiro que você traz na igreja e a tua vida é promíscua. Aquele dinheiro que você tirou, o dízimo, que você ofertou no altar, é um dinheiro, suponhamos, do roubo, do tráfico. É um dinheiro que conseguiu através da vida de um programa, às vezes. Então, a pessoa não pode dizer que ela honra a Deus. A diferença que Deus quer entre nós e os outros povos e as outras pessoas consiste justamente em honrar Ele
Colocar Deus acima de todas as coisas. Colocar Deus acima dos teus próprios desejos. Colocar Deus acima das tuas próprias vontades. Abra comigo a tua Bíblia no livro de Malaquias, no capítulo 3, a começar do versículo 12. Diz assim: todas as nações, Malaquias 3, 12. Todas as nações chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti, vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. No versículo 15 diz, ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, aqueles que temem o Senhor falam cada um o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram de seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular, ou seja, serão para mim particular tesouro, poupa-lo-ei, como um homem poupa a seu filho, que o serve. No versículo 18 diz, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia. Estamos em constante comparação. O povo está em constante comparação, porque pelo tempo que ele está na igreja, porque pelo tempo que ele já vem a orar por uma determinada situação, e quer olhar para o ímpio, para aquela pessoa que não busca Deus, e quer dizer, Deus o tem poupado. Mas o Senhor está a dizer que tem que existir essa diferença. A diferença que nós aprendemos e ouvimos desde que nós começamos a ouvir a palavra de Deus é a diferença no quesito financeiro, prosperidade financeira. Mas hoje nós vamos aprender a diferença que Deus quer que nós, que falamos que somos filhos e filhas dele, está no quesito honrá-lo, honrar a Deus. Existem pessoas que não honram a Deus com a sua vida. Eles honram a Deus uma falsa honra com seus lábios. Mas quando se encontra no aperto, quando se encontra em momentos de dificuldade, ele murmura em seu coração. Então o Senhor está a dizer assim, aqueles que temem vão ser um tesouro, vão ser como um tesouro. O Senhor vai poupar aquele homem, vai poupar essa pessoa, como um homem poupa o seu filho que o serve. Aleluia. O contexto, talvez você diga assim, pastor, isso está fora do o pastor dizer, não. Nós estamos a ver aqui no momento em que o povo vivia praticamente profanando, fazia as coisas de Deus de qualquer jeito, fazia as coisas de balde. Então, como que você vai dizer que honra a Deus? Se você vir mais aqui, vai dizer que o povo, inclusive, trazia para ofertar no altar animal coxo. Tudo aquilo que era profano, o povo queria trazer para Deus, porque olhavam para aqueles que não temiam a Deus e não acontecia nada de mal. E eles achavam que era inútil servir a Deus.
O povo achava que era inútil servir a Deus. Ela agora vem na igreja por um costume que ela adquiriu. Ela agora vem nos cultos por um costume que ela adquiriu, mas não honra a Deus com a sua vida. Ela honra a Deus, como nós falamos no culto aqui em Benguela no domingo, da boca para fora. As suas ações, as suas atitudes são contrárias. Então não tem como Deus ser contigo. Deus está dizendo assim, eu vou ser com aqueles que honram. Vocês vão ver outra vez essa diferença na vida daquele que ama a Deus, na vida daquele que serve a Deus. Em uma certa ocasião, Josué também falou assim, não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. E as obras de Josué apontavam justamente para isso, porque Josué honrava a Deus, fazia justamente o contrário que muitos homens que se diziam que eram tementes a Deus, que não faziam. Então, por isso que na oração que eu comecei a fazer, eu comecei a fazer esse tipo de oração, para que o Senhor permita que o Senhor nos ganhe primeiro, que nós nos entreguemos primeiro, para que depois, através da nossa vida, o Senhor ganhe os nossos familiares. Porque existem pessoas que oram para o marido dela, para a esposa dela, mas ela não dá um bom testemunho em casa. Maltrata o marido, maltrata a esposa, maltrata todo mundo. Como que Deus vai ganhar essa pessoa? Quer dizer, você não honra a Deus com a tua vida. E as tuas atitudes, ou seja, as ofertas que você apresenta a Deus, porque por hoje, nós sabemos que a maior oferta que Deus quer é a nossa vida. Lembram-se daquele louvor, né? Eu entrego a minha vida. Na, 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 na. Então, o maior sacrifício que nós podemos trazer, ou o maior sacrifício que Deus quer que nós tragamos para o altar é a nossa vida. Então, esse sacrifício que é a tua vida se torna igual a um animal coxo, um animal cego, um animal imundo, quando você não honra a Deus com a sua própria vida. Quando você não honra, quando você não vive o verdadeiro evangelho. Então, é quase que, como é que eu vou dizer? Vai ser difícil Deus alcançar o teu familiar. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Em qual quesito? Se vocês, eu sei que muitos de vocês estão a ler, estão fitos e estão a ler o capítulo todo, vão ver o porquê que Deus falou isso ao povo. Porque o povo não honrava ele, o povo não tinha temor para com as coisas de Deus. O povo fazia as coisas de balde. Chegavam no momento de fazer sacrifício porque tinham que fazer sacrifício, porque já estavam acostumados. Mas que tipo de sacrifícios eles apresentavam a Deus? Que tipo de sacrifício eles apresentavam a Deus? E outra vez vereis a diferença. Hoje você está a aprender, não é no quesito financeiro, né, pastor Emílio? Nós aprendemos que outra vez vereis a diferença, eu ter o melhor carro do ano, a melhor casa. Mas às vezes o dinheiro que ela pôs no tal sacrifício, que nos obrigavam a fazer, é um dinheiro que ela adquiriu da prostituição. Como você vai dizer que honra a Deus se você vive, faz a tua própria vida, que é esse sacrifício, que é o verdadeiro sacrifício que Deus quer que você sacrifique? Porque lembrem-se, no momento, no Antigo Testamento, vamos assim colocar, não se sacrificava qualquer animal. O animal, exatamente, pastor Emílio.
O importante era dar dinheiro, não queriam saber de onde vem, como vem. Não era sacrificado qualquer animal. Tinha que ser um animal puro, imaculado. Aleluia. Então, e outra vez vereis a diferença. Tem que haver diferença em nós que estamos a seguir esse evangelho de Cristo e o mundo. E outra vez vereis a diferença. Essa diferença, ao honrar a Deus, então Deus faz com que a luz dele resplandeça em você. Como está escrito lá no livro de Isaías, acho que é capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, você vai comer o melhor desta terra. Ou seja, se andares nos preceitos de Deus, vai se cumprir a passagem que Jesus também falou. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Que nós temos falado. As outras coisas são consequência da tua vida com Deus. São consequências da tua vida com Deus. Se a tua vida com Deus não for em honrar a Deus, porque, reitero isso, porque muitos de nós, assim como eu, como o pastor Emílio e mais outros irmãos, damos a vida à bolota, nos ensinaram que honrar a Deus é só dinheiro, trazer dinheiro, tem que trazer dinheiro, envelope cheio de dinheiro. Não é só isso. Ou acima de tudo, não é isso. Aquele que honra a Deus no seu coração com a sua própria vida, então ele faz as coisas para Deus. Sabe qual é o exemplo que eu tenho dado aqui, meus irmãos? Olhamos, e acho que eu já falei aqui também na reunião da família. Olha para as árvores, a mangueira, o mamoeiro e outras árvores frutíferas. Vocês já viram essas árvores frutíferas quando estão a dar fruto a gemer? Elas gemem? Elas não gemem, elas não gritam, não espantam. O que elas fazem? Quando chega a época de dar frutos, vão dar frutos naturalmente. Naturalmente. Como que você quer que Deus vai abençoar a sua família se você não cuida da sua família? Se você está nem aí para a sua família, está nem aí, está para tudo, menos para a tua casa, não tens prazer para nada, não tens, no quesito família, não estás preocupado, mas eu acho que essa pessoa que faz isso acha que engana Deus, só no momento, não, na igreja, vou ligar para o pastor Rui, vou ligar para o apóstolo. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas funcionam. Por que muitos nos chamam de radicais? Por que muitos nos chamam vários nomes? Por quê? E nos dizem, o evangelho não é isso. Então, João Batista era do tempo de quem? Era do tempo da lei. Quando João Batista pregou, Jesus já não estava entre nós. Como é que Pastor Emílio, como é que João Batista pregava? Como eu falo aqui, fofinhos, meus irmãos, posso ouvir uma mãe? Diga glória a Deus. Como que João Batista pregava? De víboras, seus pecadores, arrependam-se. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Por quê? As pessoas não querem honrar a Deus com a sua vida. Querem viver na mentira. São uma coisa na igreja e são outra coisa completamente diferente.
maltratam a mulher, maltratam o marido, maltratam os filhos, mas querem que depois venham fingir que o Senhor salva a minha família. Eu estava falando há dias aqui com os obreiros de Benguela, eu disse assim, olha, atenção que o dono da seara está atento o que nós vamos fazer com o povo dele. Lembrem-se que o povo é dele, foi ele, o dono da seara, é que morreu por este povo. O dono da seara, se olhar em nós e ver que nós estamos a amar o povo dele, então ele vai trazer mais outras pessoas. Ou seja, por causa do nosso bom testemunho, por causa do amor que nós devolvemos, né? Devolvemos no sentido de que nós recebemos de Deus, recebem do pastor, do apóstolo, devolvemos aquilo para o povo, então Deus vai trazer outras pessoas, porque sabe que aqueles trabalhadores, aqueles que estão ali na seara, amam, fazem com amor, honram a Deus com a sua própria vida, não vivem na falsidade. Então Deus vai trazer mais outras pessoas para nós cuidarmos. Assim acontece com a nossa casa, com a nossa família. Eu já vos contei uma irmã, que eu não vou falar o nome dela, por uma questão de ética, ela me ligou, antes tinha me ligado, para me pedir acompanhamento da sua vida sentimental. Outro dia ela me ligou, disse, pastor, eu sinto que primeiro Deus tem que me alcançar a mim. Eu sei que quando Deus me alcançar, então o meu esposo também vai ser alcançado, as minhas filhas, os meus filhos também vão ser alcançados. Eu disse, glória a Deus. Pastor, eu estou a depositar isso tudo nas mãos de Deus. Não significa dizer que eu não vou orar por eles, mas eu não vou colocar isso no centro da minha vida. Eu vou colocar no centro da minha vida a minha conversão, para que depois eu consiga santificar a minha casa, para que depois eu consiga santificar o meu esposo. Então, em outras palavras, se cumpre ou cumpre-se aqui o que nós estamos a falar. E outra vez vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio, em que o que serve a Deus e o que não serve. Mas, infelizmente, em muitos de nós, não tem essa diferença, não tem essa diferença. Você olha para tal pessoa que é crente e fala do mesmo jeito que o mundano fala. Se o mundano fala palavrão, ele também fala palavrão. Mas na igreja é uma pessoa santa. Até para falar Pai do Senhor, 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 Pai do Senhor. Tem que haver diferença. Você tem que honrar a Deus. Nós temos que honrar a Deus acima de tudo com a nossa vida. A nossa vida não pode ser uma oferta coxa, manca, cega, imunda. Temos que nos apresentar como sacrifício vivo, agradável aos olhos do Senhor, para que depois daí o Senhor venha alcançar a nossa casa, o Senhor venha alcançar a nossa família. Aleluia. Aleluia. É incrível que nós vimos as pessoas que não tenham outro tipo de oração no seu coração, senão Deus me abençoe, Deus me abençoe, Deus me dá. Não para ainda para dizer assim, Senhor, muda o meu coração,
Muda o meu caráter. Eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo. Eu quero poder ouvir a tua voz. Eu quero poder que através da minha vida, que eu, de facto eu seja um verdadeiro testemunho. Eu quero que a minha vida seja um perfume suave às tuas narinas, Senhor. Porque cada palavra que está a ser pregada, que você está a ouvir, ou que nós estamos a ouvir, nos faz ser cobrado. Lembram-se que Jesus falou que muitos que falam, Senhor, em teu nome, fizemos aquilo e aquilo outro, muitos, eu vou lhes dizer abertamente, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em outras palavras, não honraram a Deus quando podiam honrar. Não apresentaram sua vida no altar do Senhor como sacrifício vivo. Olha, traga não sei o que da tua família. Não é errado você orar, continue a orar e faça isso mesmo. Mas saiba que muitas das vezes não é, ou na grande maioria das vezes, ou na maior parte das vezes, não é o que nós falamos que impacta. É o que nós mostramos sem esforço. Como nós falamos das árvores, quando vão dar fruto, eles não se esforçam para dar fruto. O fruto que você dá vai impactar as nossas famílias ou não. Os frutos que nós vamos dar impactam as nossas famílias ou não. E isso só acontece quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, quando nós nos apresentamos diante do altar do Senhor como sacrifício vivo. Quantas pessoas eu já ouvi dizerem assim, ela nem parece que vai na igreja, pastor. Essa pessoa que o pastor estava aqui em casa não é assim, em casa é diferente, é uma pessoa assim, assim, maltrata, faz. Quer lutar com o marido, quer lutar com a mulher, quer tudo, menos honrar a Deus com a sua vida. Então, como que Deus vai alcançar? Quer dizer, por causa da vida da pessoa, o nome do Senhor é blasfemado. Não quer entrar e nem deixa os outros entrarem. Então, Deus não vai ser com essa pessoa. Sim, as nossas orações têm poder, as nossas orações Deus ouve, mas acima de tudo, acima do milagre, acima de você querer que tenhas um milagre, uma bênção financeira, uma bênção material, o maior dos milagres é a tua conversão, é você ser uma mulher, um homem e uma mulher de Deus. Mais do que Deus curar a pessoa na qual vocês têm estado a orar, ore também para que o Senhor o alcance, ore também para que o Senhor converta ele, porque o Senhor pode curá-lo e ele não se converter, mesmo sendo curado, ir para o inferno. O Senhor pode tocá-lo e retirar a doença e tirar o problema. E mesmo assim, depois de tirar o problema, ele morrer e ir para o inferno. Hoje um irmão me ligou, fiquei muito feliz, também não vou falar o nome por uma questão de ética, mas ele está aqui e vai entender. Me disse assim, pastor, eu estava no trabalho, apareceu uma pessoa que olhou para mim e disse, o senhor é pastor? O senhor é pastor? Não, não sou pastor, mas sou crente. Não, é que a forma como o senhor fala, eu até estou a sentir a presença de Deus. A forma como o senhor fala, a forma como o senhor se comporta, epá, alguma coisa, o senhor
deve ser de Deus. E esse irmão me ligou e ele disse, pastor, eu olhei para essa pessoa, senti que essa pessoa precisa de ajuda, o que eu faço? Eu fiquei muito feliz com esse testemunho. Então, assim como nós conseguimos identificar a árvore pelo seu fruto, vamos saber que a mangueira é mangueira pelo fruto que dá. Porque se a mangueira desse um outro fruto, talvez não se chamaria mangueira. Aleluia. Aleluia, meus irmãos. Então, lembre-se que a nossa família é o propósito de Deus. A família, o plano de Deus começa numa família. Mas para que as nossas famílias sejam impactadas, sejam ganhas, nós primeiro temos que nos apresentar como sacrifícios vivos e agradáveis aos olhos do Senhor. Em outras palavras, honrar a Deus com as nossas vidas. Honrar a Deus com a nossa vida. Para que, sem palavras, as nossas famílias venham ser ganhas. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos ser urgentemente pessoas de Deus. Aquilo de brincar de Bíblia, de brincar de igreja, aquilo de falar, não, vou experimentar se não aconteceu milagre. Quantas pessoas você viu que receberam milagre, hoje estão no mundo, hoje voltaram para as bolotas. Então você não pode medir a pessoa, a igreja, pelos sinais de milagres. Não. É pelo evangelho. E o evangelho em si, a palavra em si, vai gerar essas coisas todas em nós. Porque esse evangelho vai fazer em você, vai fazer com que em você nasça uma fé genuína. Não é uma fé falsa, mentirosa. Falsa e mentirosa como? Não vive a palavra, mas porque lhe profetizaram, não honra a Deus com a sua vida e depois vem e diz que Deus me abençoou. Sim, Deus pode te abençoar. E você se fechar os olhos, depois daquele milagre, você vai ser salva ou independentemente do milagre, você não será alcançado. Eu já vi pessoas que se entristeceram porque foram na igreja, não sentiram aquele mover do Espírito. Isso é carnalidade, é criancice que faz isso. O mover do Espírito ou não, não depende de mim, não depende do pastor. Depende do próprio dono da seara. E depende, sim. A Bíblia fala que ele honra os que lhe honram. E os que lhe desprezam serão desmerecidos. E outra vez vereis a diferença. Essa diferença nos ensinaram que é a diferença na prosperidade. Mas hoje você está a saber que a diferença é contigo mesmo. Como você, se você honra a Deus ou não. Se o nome do Senhor é glorificado pela tua vida, pela forma como você se mostra, se apresenta. É essa a diferença que tem que existir. Aleluia. Que Deus abençoe a todos rico e poderosamente. Próxima terça-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui. Feche os teus olhos, põe a tua mão sobre o teu coração. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome do teu Filho amado Jesus, Pai, que nós aprendamos a te honrar, Senhor. Que nós aprendamos a fazer a tua vontade, Pai. Que nós não nos desviemos, não permita, Senhor, Pai, que os vestígios, Senhor, das bolotas continuem em nós. Ah, Deus,
como eu tenho estado a dizer, Pai, esses homens tinham que ser julgados pelo que fizeram com o teu povo. Há pessoas obstinadas, Senhor. Pai, há pessoas, Senhor, que foram moldadas e são vasos de desonra. São vasos, Senhor, que não servem para nada. Mas, ó Tu, que és o oleiro verdadeiro, Pai, quebra-nos e nos faça de novo. Mas nos molda ao Teu querer. Nos faça, Senhor, para que nós, todos nós que estamos aqui, sejamos vasos de honra. Porque, Deus, onde haver luz, todos vão ver, como diz a Tua palavra. Ninguém coloca, em outras palavras, a vela, o candeeiro, debaixo da mesa, mas coloca-se a luz no lugar que é próprio. Senhor, ajuda-nos na nossa pequenez, Pai, porque talvez muitos dos irmãos que estão aqui, Senhor, fazem, Senhor, porque não sabem, talvez, porque eles mesmos acham que sabem muito e questionam a Tua verdade por causa, Senhor, daquilo que aprenderam lá fora. Meu Deus, meu Pai, então, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda e nos ensina a fazer, andar segundo a Tua vontade e Te honrar com a nossa vida, Pai. E sermos verdadeiros sacrifícios. Sacrifícios que agradam. Sacrifícios quando são queimados. Que subamos, Senhor, que aquele, meu Deus, no momento em que se queima o sacrifício, que aquela fumaça suba, Senhor, até as Tuas narinas, como um perfume suave, Senhor. Como nós vamos tirar o ergueiro dos olhos dos outros enquanto nós precisamos, Pai. Porque às vezes o motivo do Senhor não ganhar as nossas famílias somos nós mesmos. Ó Pai, porque queremos obrigar que as pessoas nos sigam, queremos obrigar que as pessoas sigam esse evangelho, quando nós, Senhor, não honramos a Ti, damos um mau testemunho. Nos ajuda na nossa pequenez. E, Pai, que a partir de hoje aprendamos a fazer a Tua vontade, Senhor. Aprendamos a Te honrar. Aprendamos a nos apresentar como sacrifícios vivos. Aprendamos, Senhor, que com o nosso testemunho é muito mais do que as nossas palavras, Senhor. Então abençoa, Senhor, essas pessoas que aqui estão e aqueles, meu Pai, que por uma ou outra coisa saíram. Mesmo assim, eu Te peço que o Senhor as alcance e as abençoe, Pai. E que esta palavra esteja gravada no coração, nos nossos corações. E que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que olhemos firmes. Porque enquanto nós não honrarmos ao Senhor, o Senhor diz que seremos desmerecidos. Não vamos ser merecedores, meu Pai, de nada. Muito mais do que uma bênção, do que um milagre, eu quero que o Senhor salve a mim, salve a minha casa, salve os meus filhos, salve, Senhor, a minha esposa, salve-me a mim, Senhor. Pai, alcança o Teu povo e abençoa, Pai. Guarda-os debaixo das Tuas asas. Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, digam amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Que Amém, Deus vos abençoe. amém. Muita paz, meu querido. Que Deus abençoe a todos rico e poderosamente. Terça-feira tem mais.